Existe um texto que as pessoas usam, e a gente usa, eu acho que eu já usei também, e eu nunca tinha visto ela dessa maneira, dessa perspectiva, e hoje eu quero trabalhar esse texto, essa mensagem, isso tudo aqui com vocês, numa perspectiva nova. Na verdade, eu consegui, acho que, enxergar melhor Jesus no texto, e eu quero passar um pouco melhor esse Jesus que eu enxerguei no texto aqui para vocês. Então, Marcos 10, versículos 13 ao 16, diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos seus braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçais. O texto ensina que existe uma tendência natural das pessoas, do ser humano, a procurar Jesus, a procurar um Salvador. Todas as pessoas chegam em um esgotamento, todas as pessoas chegam em um momento de vida, todas as pessoas estão à busca de uma coisa, estão à busca de um Salvador. Elas nascem já buscando, procurando. A Bíblia diz que até as crianças queriam chegar até Jesus. Ou seja, as pessoas, elas querem encontrar esse Salvador, elas querem encontrar o amor, elas querem encontrar Jesus. Mas a Bíblia também, nesse versículo, está nos mostrando que existem algumas coisas que impedem as pessoas de chegarem até lá. E nessa parte da Bíblia, em específico, ele está falando que o que impedia as crianças de chegarem até Jesus eram os próprios discípulos de Jesus. Porque nas tradições deles, judaicas normais da época, nunca uma criança vinha até um rabi, até um mestre. Existia uma regra na multidão, existia o mestre que ensinava, existiam os homens, existiam as mulheres, existiam as crianças. Então nunca uma criança lá da última camada lá chegaria até o rabi. Mas de repente as pessoas queriam que essas crianças chegassem, e os próprios discípulos, por causa de tradições, de regras, de leis do seu próprio cotidiano, da sua própria característica do povo, da sua própria cultura, estavam impedindo as crianças a chegarem até Jesus, de chegarem até Jesus. E de repente Jesus, olhando aquilo, fica indignado e fala: ei, não impeçam as crianças de virem até mim. Ou seja, existem pessoas que estão querendo vir até Jesus e o nosso único trabalho é não impedi-las. Não existe dificuldade nenhuma em evangelizar, a única coisa que você não tem que fazer é impedi-los. As pessoas já estão procurando esse perfeito amor, e nós sabemos que esse perfeito amor só é encontrado em Cristo Jesus. Elas já estão procurando, elas já têm a tendência de se aproximar de Jesus. Quando elas virem Jesus como Ele verdadeiramente é, todas elas receberão um toque dEle. O que Ele está nos ensinando é: não os impeçam. Como podemos impedir? Colocando regras, colocando peso, colocando lei, colocando pedras. Você sabe por que a pedra do túmulo foi removida? Para mostrar que não existe nada mais que impeça você de chegar até Jesus. Para mostrar que não existe nada mais que te impede de chegar até Deus. E nós temos a tendência de colocar a pedra de volta. Nós queremos colocar a regra, a lei, a ordem, a decência, não sei, aquilo que nós imaginamos que é santo, aquilo que nós imaginamos que é sagrado, nós queremos colocar e nós acabamos impedindo as pessoas. E Jesus está falando: ei, eu já tirei a pedra, já existe um livre acesso a mim, as pessoas já têm o desejo por mim, deixe elas virem até mim. Ele está ensinando então que desde criança nós temos um desejo, nós anelamos esse amor perfeito, nós anelamos esse amor incondicional. E esse amor incondicional é encontrado única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então deixe vir a mim as crianças, não impeçam. Evangelizar é apenas mostrar, é apenas auxiliar no caminho para que elas cheguem até Jesus. Nós não precisamos nos esforçar para evangelizar, nós precisamos apenas sair da frente e apontar para Jesus.
Todas as vezes que nós não confiarmos em um método, mas confiarmos que as pessoas vão amar Jesus e apresentarmos a Jesus, pode ter certeza que mais uma pessoa entrará no reino dos céus com você. É muito simples. E o versículo continua: pois o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. E é aqui que eu quero, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. O título dessa mensagem é Como Crianças. Como crianças. O reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas, as crianças. O que ele quer dizer? O que é ser semelhante à criança? O que ele quer dizer com ser criança? E existe uma característica naqueles que possuem o reino de Deus. Perceba que ele está falando assim que o reino pertence a elas. Não que elas tenham o direito de entrar, não que elas tenham o direito de usufruir, não que elas tenham o direito de... Isso tudo existe porque o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a crianças. Deus está falando que Ele está dando o reino dos céus para você. Deus deu o reino dEle para aqueles que são semelhantes a crianças. Aqueles que são semelhantes podem usufruir disso. Aqueles que, aí sim, por ter posse disso, eles podem ter permissão de estar nele. Tem permissão de usufruir dele. Não tem permissão, delas é. O reino de Deus, dos céus, é delas. Foi dado a nós. Foi entregue a nós. É um presente. Somente crianças, então, têm aquilo que nunca trabalharam para ter. Somente crianças têm aquilo que nunca trabalharam para ter. Somente criança é dono sem esforço. Somente criança é dono de algo sem esforço nenhum. Criança aqui nós podemos traduzir para filho. Somente os filhos herdam sem esforço nenhum. Somente os filhos têm direito de receber sem esforço nenhum. Somente criança tem alguma coisa, recebe alguma coisa, tem posse de alguma coisa, sem ter trabalhado, sem ter construído aquilo, sem ter feito nada para que aquilo acontecesse. Somente crianças têm esse direito. Quando Jesus então ensina que devemos ser como crianças, Ele está ensinando duas coisas. Primeira, você não tem o que oferecer, não tente pagar. Criança não teria nada para oferecer para aquelas mulheres que estavam na frente delas, para eles poderem passar na frente. Criança não teria nada para oferecer para os homens que estavam na frente delas, para poder passar na frente dos homens. Crianças não teriam nada para oferecer para Jesus, para que Jesus permitisse que elas viessem de lá. Ou seja, não teria nada que pudesse fazer, as crianças não tinham nada que pudessem comprar a ida delas até Jesus. Você não tem o que oferecer como criança. Você está lá na tua casa, sei lá, você tem um irmãozinho mais novo, você tem um filhinho pequeno, de repente ele pede você para ajudar a varrer a casa. Ele vai ajudar de alguma maneira? Às vezes até você faz um montinho de poeira no canto lá, ele vem e espalha, né? A criancinha vem e espalha, mais atrapalha do que ajuda. Elas não têm o que oferecer na capacidade, elas não têm o que oferecer em recursos, elas não têm o que oferecer. A criança ela vem nua, ela vem sem as habilidades, nós é quem treinamos elas, nós é quem ensinamos a falar, ela vem crua, ela vem nua, ela não tem o que oferecer. Nós, da mesma forma, não temos o que oferecer para comprar o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso, nós nem deveríamos tentar comprar, mas nós devemos assumir logo a nossa posição de crianças. Nós devemos confessar e assumir que não somos capazes, mas que Ele está de bom grado querendo nos dar. Existe um personagem na Bíblia, em Atos, capítulo 8, do versículos 17 ao 20, que era um mago que ficava lá em Samaria, e ele tenta comprar o dom de Deus. A Bíblia diz assim: então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram até aquela cidade, começaram a impor as mãos sobre as pessoas começaram a receber o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E o versículo fica até aqui. Aqueles que tentam comprar perecem, pois não tem como. A resposta de Pedro para Simão é muito clara. Ele fala assim: pereça com você o seu dinheiro. Ou seja, não é o dinheiro que vai fazer ele perecer, mas Simão mesmo já está perecendo e o dinheiro vai perecer com ele. Ou seja, todos aqueles que estão trazendo moedas de troca, todos aqueles que estão trazendo esforço, todos aqueles que estão tentando fazer algo na sua própria força já estão perecendo. Porque sozinho nós não conseguimos, nós precisamos de Jesus. Sozinho não tem como, mas nós achamos que sim. Então nós trazemos 5 dias de jejum, nós trazemos 21 dias de oração, nós trazemos sei lá o que para Deus e tentamos comprar algo de Deus, mas quando nós vemos essa situação, na verdade o que está acontecendo conosco é, da mesma forma que você já estava perecendo antes de fazer os 5 dias de jejum, antes de fazer os 21 dias de oração, você vai continuar perecendo e essas coisas vão perecer com você. Ou seja, não existe solução e salvação nessas coisas. Pedro está falando: pereça com você a sua moeda de troca. Porque as coisas dos céus não se compram. As coisas dos céus você recebe. Como podemos comprar um dom? Um dom é um presente, é uma dádiva. Ou seja, Pedro está falando: não existe como você comprar um presente, uma dádiva. Você está todo errado, Simão. A sua mentalidade está errada. A forma como você quer abordar as coisas dos céus está errada. Não existe, Simão, forma nenhuma de você comprar as coisas dos céus. Ou seja, não existe em nós capacidade de comprarmos, por isso nem devemos tentar. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 5, mas a Bíblia diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha o que o primeiro versículo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Existe alguma possibilidade de um morto oferecer alguma coisa para alguém? De um morto dar alguma coisa para alguém? De um morto fazer algo para alguém? Ou melhor, do morto comprar algo de alguém? Não existe a possibilidade de obras no morto. Ou seja, quando Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, existia algo que a humanidade havia feito para que comovesse o coração de Deus, para que Ele enviasse Jesus? Não. Nós estávamos mortos. Não existia capacidade nenhuma, não existia nada que nós pudéssemos oferecer, nós pudéssemos dar, porque nós estávamos mortos. E morto não tem o que dar, morto não tem o que oferecer, morto não tem como comprar. Mas existe mais uma lição nesses versículos. Eles estavam mortos e todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós não só estávamos mortos, mas o estilo de vida que nós tínhamos era desconexo, não concordava com o estilo de vida que Deus tinha criado para nós termos. Nós não tínhamos a vida de Deus e nós não tínhamos o estilo, nós não vivíamos de acordo com a vida de Deus. Nós concordávamos com um modelo mental que não era o de Deus. Não só não conseguimos comprar, como nós também não conseguíamos receber.
Não só não conseguíamos comprar, como também não conseguíamos receber. E existe duas formas só de você ter algo, eu imagino. Uma é comprando e outra é recebendo. Ou você compra esse tênis de mim, ou eu dou para ele esse tênis para você e você recebe. Né? E as duas coisas não eram possíveis. Por quê? Porque nós não conseguíamos comprar, porque não tínhamos o que oferecer, e a maneira como pensávamos era diferente da maneira de pensar de Deus, por isso não conseguíamos receber. Pense comigo, ou se compra ou se recebe para ter algo. E o segredo das crianças é receber. O segredo das crianças é receber. A segunda lição, então, que aprendemos sobre como ser como criança, é receber. Receber por confiar, receber de Deus. Quando eu estou em casa, e aí o Dominic, meu filho, ele tem 1 ano, ele não sabe se alimentar ainda sozinho, ele não consegue, comer, ele come um pouco e joga muito fora se ele for comer sozinho. Ele suja a orelha, borra a testa, joga na irmã dele, faz tudo menos, acho que umas 2 colheres entra na boca. Ou seja, ele precisa receber de mim para que ele possa se alimentar. Eu pego a colher e eu coloco na boca dele. Eu pego a colher e eu coloco na boca dele. Ou seja, ele não tem problema nenhum em receber. Ele recebe porque ele confia, ele recebe porque ele sabe que eu quero o bem dele, ele recebe porque ele conhece o meu amor por ele, ele recebe. O Dominic não tem capacidade nenhuma nele mesmo de se alimentar, mas ele recebe. Criança, então, ela tem as coisas recebendo. Criança, ela tem as coisas recebendo. E o que é receber? Marcos 10, 15 diz o seguinte: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ou seja, criança não tem o que oferecer, então não pode comprar. Mas nós precisamos aprender a receber como criança. O que confunde muitos de nós, muitas vezes é: ok, eu não quero comprar o reino dos céus, como eu já entendi, é um presente, mas eu quero receber esse presente. Mas para receber o presente, você tem que receber como criança. E como receber como criança? Criança, ela concorda com aquele que está dando. Ela não tem dúvida sobre aquilo que está recebendo. O Dominic, ele não acha que eu vou dar algo que não é comida quando eu coloco uma colher na boca dele. Ele tem certeza que eu estou dando algo para ele se alimentar. Por quê? Porque ele confia na fonte de quem está o alimentando. Eu e você precisamos então voltar os nossos corações, voltar os nossos pensamentos, não às nossas vontades, não aos pensamentos da carne, não aos pensamentos que nos impediam de receber. O que é o pensamento da carne? Confiar em si mesmo. Buscar satisfação para si, abandonar esses pensamentos e focar única e exclusivamente naquele que está dando. Ou seja, para você receber o reino de Deus, o foco continua sendo Deus. Nunca mude o foco. Quando o foco for você, você não está recebendo como criança. Porque o foco de uma criança, quando ela está recebendo algo, nunca é ela, mas o foco é aquele que está dando para ela. Tanto é que às vezes chega um estranho, e você não precisa, eu achava que a gente precisava ensinar a não aceitar coisas de estranhos. Mas isso você ensina para a criancinha mais velha, que já acha que é capaz sozinha. Porque o bebezinho, quando chega alguém que não é papai e mamãe, ele meio que já se assusta com aquilo. Ele já se afasta daquilo. Eu não sei como é o filho de vocês, mas os meus são assim. Chega alguém que não conhece, ela já, não. Agora a maiorzinha, está com 3 anos, já acha que está sabendo o que faz, já acha que está sabendo decidir. Aí chega alguém, um estranho, ela aceita a balinha, ela aceita, porque agora ela está pensando nela e não na fonte. Mas os bebezinhos não. Se não for a mãe, pode ver, para de chorar só no colo da mãe. Como que reconhece o colo da mãe? Como que sabe? É porque está focado na fonte, não nele.
Está focado na proteção, está focado naquilo que a mãe é e não nele. Receber então é concordar, é estar tão seguro da ideia, do pensamento, da proteção, da confiança, que aquilo já se confundiu. Você já conversou tanto com alguém e aquela pessoa fala tanto de uma ideia que de repente você estava falando daquela ideia como se ela fosse sua? Você está o tempo todo com aquela pessoa sempre fala, nossa, o mundo para mim é assim, assim, assim. De repente, quando você vai falar com alguém, você está falando que o mundo é assim, assim, igualzinho. Ou seja, você concorda tanto com aquilo, que aquele pensamento já se confundiu com você. Você não sabe onde começa e onde termina o pensamento. Ele já é seu. Você concorda, você pensa daquela maneira. Ou seja, receber é concordar ao ponto de ser seu, a ponto de você se confundir. Você não sabe se foi um presente, se aquilo já era seu, aquilo ali vira um embaraço todo que faz você saber que está de acordo com aquele pensamento. Aquela ideia que Deus põe, aquela verdade que Deus colocou, já faz parte de você. Você sabe que é seu. Você concorda com aquilo e não tem nada que tire aquele pensamento de você. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. E nada me convence do contrário disso. A Bíblia nos ensina que nada nos separa do amor de Deus. E nada me convence do contrário disso. Eu sei que é assim. A Bíblia ela não está dizendo, presta atenção nesse texto, ela não está dizendo apenas só que não existe como algo entrar entre mim e Deus a ponto de me fazer me afastar dele. A passagem bíblica também está nos ensinando que não existe nada que possa ser colocado, nada que possa ser dito, nada que possa ser feito, nada que possa ter sido cometido, que possa afastar você do amor de Deus. Não existe nada que você possa fazer que vai te afastar do amor de Deus por você. Isso é uma verdade. E nada me convence do contrário. Ou seja, eu recebi isso. É meu, eu penso assim. Se alguém vier para mim e falar assim, fulano pecou, tal, por isso que tal coisa está acontecendo na vida dele, porque agora Deus se afastou dele. Mentira. Porque a Bíblia diz que nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Mas quando eu sei que eu recebi, Rômulo, como que eu sei que eu recebi? Quando você puder entrar. A Bíblia diz que aqueles que recebem como crianças, esses entram no reino dos céus. Como que eu sei que eu recebi? Quando você puder entrar. E quando que eu posso entrar? Romanos 5, 1 e 2 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando eu sei que eu posso entrar? Quando eu fui justificado, quando eu recebi o presente da justificação. A Luísa abriu o culto hoje lendo Romanos 5,17, que fala que pelo pecado de um só, pela desobediência de um só, pela transgressão de um só, a morte reinou, mas muito mais reinarão aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida. Esses que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinam em vida. Ou seja, quem recebeu, quem concordou que já foi perdoado pela obra de Jesus Cristo, esse tem acesso ao reino dos céus. Esse tem acesso à presença de Deus. Esse tem paz com Deus. Quando eu posso entrar? Quando eu fui justificado. E somos justificados pela obra de Jesus. O que eu estou ensinando hoje aqui para nós ser como criança é aceitar que a forma de possuir e entrar no reino de Deus é única e exclusivamente através de Jesus Cristo.
Ser como criança é aceitar que a forma de possuir e entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não existe outra maneira. A criança sabe que não pode comprar, então ela nem tenta. E a criança sabe receber, porque o foco dela não é ela, o foco dela é a fonte que está dando. Ela não desconfia da fonte. Você só vai receber as coisas de Deus quando você parar de duvidar dele. Você só vai viver a vida que Deus diz que você pode viver quando você parar de duvidar dele. Confie no amor dele. Deus é amor. Deus é amor, e o perfeito amor expulsa todo medo. Não temas, confie no Senhor. Deposite a sua esperança, o seu coração, a sua fé, tudo em Deus. Porque Ele mais do que provou já o seu amor por nós. A Bíblia nos ensina que Deus provou o seu amor por nós enviando o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho unigênito. Por isso Deus nunca quis que você confiasse em você mesmo, nem que você se sentisse responsável pelo seu sustento. O que Deus quer é que você confie nele. Tudo que Deus precisa para que as coisas que Ele prometeu, as coisas que Ele diz a seu respeito, as verdades que Ele tem a seu respeito, se manifestem, é que você concorde com Ele. Esse é o foco de Deus. E as crianças não têm problema em receber essas verdades, porque elas confiam 100% na fonte. Eu quero concluir lendo o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse texto, nós ficamos imaginando várias cenas de como pais vão se converter aos filhos, e falamos que nesses dias é os tempos em que os pais deveriam estar, mas não estão, e daí falam várias coisas e tal. Mas o que eu entendo nesse texto é a mesma coisa que Deus nos ensinou se tornando filho. O que eu entendo desse texto é que Ele está convertendo o coração de pai em um coração de filho. Deus Pai, Ele não veio como um pai na terra, para você aprender a ser provedor, para você aprender a ser cobertura, para você poder aprender a ser aquele que traz sustento. Mas Deus Pai veio como filho à terra. Deus veio como filho à terra, não como pai, para nos ensinar a sermos filhos e não nos ensinar a sermos pais. Pai é aquele que sustenta, é aquele que cobre, pai é aquele que cobre, pai é aquele que provê. E nós estamos pensando que somos pais e nós mesmos temos que trazer o nosso sustento, nós mesmos vamos prover para nós mesmos vamos fazer acontecer, somos nós os responsáveis pelas nossas próprias vidas, e Deus está nos ensinando que não é assim. Deus está nos ensinando que o coração de pai tem que ser convertido em filho, para você aprender a receber como criança, para você poder entrar no reino, para você poder usufruir da vida de Deus para você. Pai é aquele que provê, protege, cuida. Preste atenção a todas as coisas que são a manifestação do reino para a sua vida, não virão do seu esforço, da sua capacidade, da sua esperteza. Mas para possuir e entrar no reino, o segredo foi revelado por Deus Pai ao se manifestar na forma de filho. Tire a pressão dos seus ombros. O que eu quero ensinar para você é: tire a pressão dos seus ombros. Esqueça a sua capacidade, tire o foco de você, deposite o foco único e exclusivamente naquele que é a fonte de todos os recursos, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de todas as coisas. Confie nele. Acredite nele, não duvide dele, concorde com ele, concorde com Deus.
E a verdade de Deus vai se manifestar na sua vida. Esqueça esse estresse de que se você não for, não acontece, que se você não fizer de tal jeito, você tem que fazer daquele jeito que você pensou, porque isso não aconteceria se não fosse assim, não fosse assado, e você coloca uma pressão em cima de você. Esqueça essa pressão. Esqueça essa ansiedade, esse medo do futuro. Deixe essas coisas para o lado, pensando, mas eu sou incapaz de fazer, eu sou incapaz de não sei o quê, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar e eu vou errar, e se eu errar, o que vai acontecer? E tire essa pressão. Quando você acha que é incapaz para o futuro, no sentido de o futuro depende de você, isso vai te gerar ansiedade. Esqueça, deixe essa depressão de lado, pensando que aquilo que você está vivendo hoje é resultado dos erros que você tomou no passado, que você cometeu no passado. Esqueça todas essas coisas, tire essa pressão de você. Coloque o foco em Deus, porque Deus é amor, e Ele tem verdades a seu respeito. Ele tem uma verdade a seu respeito: você é mais que vencedor. Ele tem uma verdade a seu respeito: tudo você pode naquele que te fortalece. Quando você é fraco, ou seja, você reconhece a sua incapacidade, é que Ele se faz forte na sua vida. Essas são verdades, essa é a perspectiva de Deus sobre nós. E nós podemos usufruir, receber essa verdade ao concordarmos com Deus. Ou seja, ao nos comportarmos como crianças. Ao nos comportarmos como crianças. Tire essa pressão de você. Esqueça a ideia de que você é o provedor da casa, de que você tem que sustentar o seu lar, de que você é a cobertura daquele lugar, e confie que a obra de Jesus Cristo já proveu, a obra de Jesus Cristo já cobriu, a obra de Jesus Cristo já sustentou, a obra de Jesus Cristo já fez tudo aquilo que você precisa, que você necessita, e encontra-se única e exclusivamente na obra perfeita de Jesus. Confie na verdade do Pai, confie na verdade daquele que te ama, deixe Ele ser Pai na sua vida e você seja um filho amado de Deus. Receba essa verdade em seu coração. Deus não te fez para ser pai, mas filho. Confie nessa verdade. Deus ama você. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom